Eu sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Hoje, o meu convidado, ele não teve aquele acolhimento de pai e mãe, ele precisou se virar sozinho na vida, mas ele trabalhou em vários setores. Ele trabalhou em restaurante, ele trabalhou no comércio, mas assim, uma coisa que me impressiona muito nele é que ele é um ser humano de muita sabedoria e de muita bondade. Recebo hoje o meu querido Celso Melotto. Seja muito bem-vindo, Celso. Muito obrigado. Que ótimo! Hoje vai ser um dia, assim, de muitas histórias e muita conexão, né? Porque aqui nós trabalhamos, nós trazemos pessoas reais com histórias reais. E Celso, eu gostaria de começar, assim, você contando um pouquinho da tua história, né? Porque eu me emocionei muito ouvindo, porque aos 4 anos você ficou sozinho, né? A sua mãe morreu. E conta como foi isso, como que foi todo esse processo. Perdi minha mãe, e aí? Então, assim, eu perdi a minha mãe aos 4 anos, né? E a vida tinha que continuar, né? Não tem outro jeito, né? Temos que continuar com a vida. Aí eu fui para casa da minha avó, eu morava bem no interior do estado do Paraná, né? Aí de lá, Santa Isabel do Ivaí, de lá eu fui para Maringá, com meus 4 anos. Celso, deixa eu só te cortar um pouquinho. Quantos irmãos você tinha? Acho que é importante a gente saber. Você é o número irmãos. qual? Eu sou o terceiro. Terceiro, tá. E terceiro. o mais velho tinha? 10 anos. Tá, ok. Pode continuar. Conte pra gente. Tinha 10 anos. E o mais novo, ele tinha um aninho. 1 ano e acho que 2 meses, não tenho bem lembrança assim, sabe? E ela morreu de? Ela morreu do parto. Ela morreu do parto porque naquela época não tínhamos uma tecnologia avançado né, a medicina. Então, era parteira, né? E ali, eu não sei o motivo, ela faleceu por parto, né? Por que o nenê não quis nascer, aquele negócio todo, sabe? Eu não sei, isso aí já não sei. Mas daí, você foi para onde? Aí eu fui para Maringá. Dali, quando minha mãe faleceu, eu fui para Maringá. Chegando em Maringá, era 6 filhos, 6 filhos da minha mãe, né? 6 irmãos. E a gente chegou lá em Maringá, a minha avó sozinha lá, né? A minha avó também é viúva, né? E ela pegou e falou assim, vamos mandar o Celso para casa da avó dele em Erechim, né? Em Erechim, Rio Grande do Sul. Só aí, você? Os outros irmãos ficaram? Eu e mais os 2 mais novos. Tá, os 3, então. 3. Então, um ficou em Caçador, eu fiquei em Erechim e a minha irmã, mais nova do que eu, ficou em Erechim junto comigo. Só que eu fiquei com a minha avó e a minha irmã ficou com o meu tio, filho da minha avó, essa avó que eu fui, sabe? Ou seja, além de perder a mãe, os irmãos se espalharam. Se espalharam. Entende? Se espalharam. Então, assim, eu fiquei na casa da minha avó, lá em Erechim, acho que eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio, por aí. Eu não tenho lembrança, assim, de quanto eu fiquei, né? Aí eu saí, daí eu chorava muito, sabe? Diz a minha avó, e eu via que eu me sentia que eu chorava mesmo, sabe? E queria voltar com meus irmãos. A minha vontade era voltar com meus irmãos, né? Daí a minha avó pega e me traz para casa da outra avó. Então, lá eu fiquei mais ou menos um ano com essa outra avó. Aí, nessas alturas, eu já estava mais ou menos com 6 para 7 anos, talvez, entende? Aí eu fui para a fazenda, é onde que meu pai trabalhava, né? Lá eu fiquei mais uns anos, aí eu fui para Dourados com o meu pai, entende? Aí eu fui trabalhar numa oficina, né?
eu já tinha, nessa altura que eu fiquei uns tempos na fazenda, nessas alturas eu já estava com 11 anos. Aí fui trabalhar numa oficina, que meu pai comprou essa oficina, entende? E eu fui trabalhar lá. Deixa eu só fazer um corte. Por que a gente diz que não teve o acolhimento, né? Porque, na realidade, quando você foi para a roça, você não tinha ninguém, você ficava sozinho, né? Claro, o pai tinha que trabalhar, né? Isso. Assim mesmo, como na oficina, eu ficava sempre sozinho, entende? Não tinha aquele acolhimento do meu pai, sabe? Mas, assim, eu jamais julgo minha avó, meu pai, minhas tias, sabe? Porque não tinha o que fazer, sabe? Entende? Era uma necessidade daquilo, né? Então, aí eu fui para Dourados, nessa oficina, né? E de Dourados, meu pai foi para Fátima do Sul, em Mato Grosso mesmo. De lá, meu pai montou uma barbearia, foi ser barbeiro, meu pai, sabe? Aí eu fui trabalhar né? Colher litro, vender litro, entende? Colher papelão, entende? Essas coisas assim, sabe? Daí de lá eu saí, aí meu pai ficou lá, aí eu voltei para... me mandaram de volta para o Paraná, na pastelaria de uma tia minha. A minha tia tinha a pastelaria. Aí eu fui tomar conta dessa pastelaria. Mas nessas alturas eu já estava com 13 para 14 anos. 13 para 14, você foi cuidar da pastelaria. Isso, em Ivaiporã. Daí de Ivaiporã, eu fiquei lá acho que mais um ano, sabe? É sempre assim, um ano e meio, sempre, 2 anos no máximo, sabe? Que eu ficava assim, né? Daí de lá eu saí. Eu saí de como se diz? De Ivaiporã, né? Ivaiporã e fui para Jardim Alegre com meu pai. Fiquei uns tempos lá, daí de Jardim Alegres eu vim para Curitiba com 16 anos. E? Aí tudo mudou. Aí você mexeu comigo. Que coisa linda. Então, Celso, é a primeira vez que eu vejo você se emocionar assim. Você viu Então, que pode deixar. Isso é maravilhoso. Aí a gente mostra como a gente é um ser humano. A gente é ser humano, a gente se emociona. Que emoção te trouxe aí? Isso. Bom, daí eu cheguei a Curitiba, sabe? Te olhando daquela... Acho que era o primeiro ano da inauguração da rodoferroviária, né, de Curitiba, né? Aquela bela estação, né? Aí eu cheguei lá, olhei para todo lado, assim, sabe? Aquilo me deu um desespero, né? Cidade grande, Uma cidade né? grande. Se fosse mato, a gente se virava, né? Se fosse interior, a gente se vira. Não sei, a gente tem mais confiança, né? Daí olhei aquilo assim, me deu um desespero tão grande, sabe? Você veio sozinho? Daí eu vim sozinho. Daí o seguinte, meu irmão estava servindo no quartel, na subsistência, na rua Janegrão. Ali ele chegou lá na rodoviária, me pegou ali, sabe? Falou, oi, céu, entende? Sabe aqueles telefone, antigamente, o orelhão, né? Telefonei pro quartel, tinha um número do telefone, telefonei, ele falou, nossa, você tá aqui e tal, aquele negócio todo, sabe? Aí ele me arrumou um quarto na Fossa Pinheiro, aqui na rua Janegrão, sabe? Um quartinho lá, e eu fiquei lá. Daí, ali eu andando na rua Janegrão, olho o Shopping Centro. Eu olho para dentro, um colega meu de Ivaiporã trabalhando lá dentro. Olha só. Entende? As conexões aí, ó. Eu olho para dentro e vejo ele trabalhando. E daí, tudo bem e tal, mas eu nem pensava de trabalhar ali, né? Naquele momento. Daí ele falou assim, Celso, você passa aqui, ou era sábado, né? Você passa aqui domingo, cedinho, que nós vamos dar uma volta na cidade, vou te mostrar a cidade. Tá, tudo bem. Aí dei domingo, aí conversei com ele, fui para casa e tal, né? Cheguei lá, ele me levou para passear.
Vamos passear. Domingo cedinho, tá? Vamos passear, fomos como que é? Passeio público. Passeio público ali e tal, mais no centro aqui, sabe? Então tá. Daí quando nós, meio-dia, quer dizer, 2 horas, ele entrava de serviço. Ia até meia-noite. Daí ele chegou assim e falou assim, chegamos no shopping center, voltamos ali no shopping center, né? Chegou ali, ele falou, esse aqui é um colega meu de Vaiporã, entende? Ele quer trabalhar. Daí o seu Alberto, que era o dono, e o seu Armando, os dois eram dono, né? Os dois irmãos. Era um restaurante, Era né? um restaurante, bar e restaurante, sabe? Era um restaurante, assim, classe A, sabe? Né? Naquele tempo, né? Aham. Então, daí ele chegou assim, me deu como que é? Um jaleco para mim, sabe? Pegou assim, mas ele fez assim, ó, você quer trabalhar? Ele falou assim, quero. Ele pegou e jogou o jaleco assim em mim, assim, no meu peito. Pá, vai trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar. Entende? Comecei a trabalhar, trabalhei, tinha 16 anos, eu já fiz meus 17, já me alistei, fui pro quartel, né? Voltei de novo, sabe? Saí do quartel, sabe? Voltei pro restaurante ali, pro shopping centro, sabe? Agora, trabalhei tudo isso. Agora, uma coisa interessante que me marca muito da minha vida, de tudo isso, sabe? De tudo isso, assim, né? Que foi, que me abriu a mente para mim viver, para mim, como se diz assim, entender a vida, entende? Foi um caso bem interessante. Ele me mandou lá em cima dar uma varrida na marquisa, né? Na marquisa ali, mandou limpar aquela marquisa. E eu fui lá em cima e tinha aquela placa grande, sabe? E nessa placa, então eles pregam um prego aqui, né? E fica tudo aquelas pontas de prego. Aquelas pontas de prego, assim, sabe? E eu encostei a mão, meio com força, essa placa caiu lá de cima. E ela veio. Ela caiu e caiu com os pregos para cima. E eu me desequilibrei automaticamente, né? Mas você sabe, isso são milésimos de segundo, sabe? Aquilo é rápido, sabe? E eu vinha caindo em cima disso. Aí eu lembrei assim, sabe? Deus, me ajuda, sabe? Aquela força dentro de mim, sabe? Eu não sei como, como se diz, eu não acredito em milagre. Mas foi um milagre. Só vivendo Eu pra me gente encolhi acreditar. todinho, assim, como se fosse um S, sabe? E eu caí justamente onde não tinha prego, assim. Uau! Entende? Eu caí justamente onde não tinha caído prego. Aí a minha mente, a minha cabeça, daquele instante, mudou. Entende? Ela mudou, assim, de uma hora para outra, assim, ela foi mudando, sabe? Entende? E eu acredito, assim, que isso é uma coisa divina, não sei se eu posso falar isso, uma coisa divina, Claro que sim. sabe? Que me abriu a cabeça. Aí eu comecei, assim, sempre procurar livros, alguma leitura sobre a mente, sabe? Sobre a mente, assim, como funciona, como isso, como aquilo, sabe? Então, eu achei uma coisa assim muito interessante, sabe? Aí que eu comecei a procurar também o Supera, né? Procurei o Supera. Eu procurei também trabalhar com a Raquel, né? Que a Raquel Assim, maravilhosa. deixa eu só falar uma coisa para você. Você viu nesse momento que você não estava aqui por acaso, né, Celso? Isso mesmo. Uhum. Você Aí eu viu que não comecei a enxergar estava. mais o mundo, eu comecei a enxergar a energia desse mundo, sabe? Porque eu acredito que nesse mundo a gente veio aqui para trabalhar e desenvolver. Entende? A gente veio aqui para trabalhar e desenvolver. Entende? Porque assim, eu penso assim, nesse mundo existe uma energia, que essa energia ela comanda tudo. Essa energia comanda esse copo, comanda essa xícara, essa energia comanda essa mesa toda, essa energia comanda os animais, as árvores, comanda nós. Entende?
Então, isso aqui tudo é uma matéria. Nós somos uma matéria com essa energia. Eu acredito nisso. Uhum. Então, isso aqui é uma energia. É a minha matéria com uma energia. Então, assim, eu acredito que essa energia é uma coisa só. Eu e você somos um. Sabe? Eu e você somos um só. Eu, aquele mendigo, somos um só. Eu e o Papa somos um só. Eu e o presidente, eu e o soldado, eu e o pescador, somos uma coisa só. Então, eu acredito assim, vamos supor que tenha esse fio de luz daqui a Maringá, ou daqui a São Paulo, ou não sei aonde for. Uhum. Esse fio tem uma energia. Ela tem uma energia. Ela vai até lá. Nesse fio contém várias lâmpadas. Lâmpadas quadradas, né, redonda, comprida, né? Ela pode ser amarela, ela pode ser avermelhada, ela pode ser branca, né, a cor branca, né, a luz, né, a energia. Ela pode ser pera, né? Pode ser tudo. Mas a energia que passa em todas essas lâmpadas, entende? É a mesma energia. Vamos supor que se eu fosse uma lâmpada e você fosse outra lâmpada, entende? A mesma energia que está em mim está em você, está na outra, está na outra, está na outra. Então, essa energia é toda. Então, eu e você somos um. Matérias diferentes. Entende? Muito interessante. Se a gente parar para pensar, né? Muitas vezes algo que a gente não gosta no outro, talvez está dentro da gente. Está dentro da gente. Então, aqui entra muitas coisas, né? A questão do perdão. Muitas vezes as pessoas não conseguem perdoar. Ou querem o mal para as outras, né? Eu posso dizer para você, hoje eu consigo ressignificar muitas coisas. Porque conforme a gente vai aprendendo, a gente vai evoluindo, a gente tá aqui para ser uma pessoa melhor, né? A gente precisa estar aqui, ou melhor, deixa eu corrigir. A gente necessita estar aqui para ser uma pessoa melhor. E aí entra, Celso, desculpe, a questão do Celso, como eu vejo assim, você é uma pessoa, assim, um ser de serviço. Lembro até hoje um momento lá na escola que precisou fazer, acho que era uma parede, não lembro o que era. E aí você falou, não, André, eu te ajudo. Uhum. Eu falei, não, mas Celso, não se preocupe. Não, eu te ajudo. E foi assim, eu falei, gente, e toda hora, né? Não, o que você precisa? E sempre olhando para o outro. E como que é isso? Você sempre está olhando para o outro e a gente entendeu, quer dizer, eu consigo enxergar, talvez, por que você faz isso. Porque faltou esse acolhimento lá atrás. Eu não tive esse acolhimento de mãe, de pai, então eu faço isso, ajudo o outro, eu acolho o outro. Em que momento, aí vai a pergunta, Celso, em que momento você lembra de você? Eu lembro de mim desde... Em que momento você cuida de você? Porque você sempre cuida dos outros. Você cuidou dos teus filhos sozinho. Você lembra de cuidar dos céus? Às vezes a gente esquece da gente também. Verdade. Às vezes a gente esquece da gente. Sabe? Mas, de uns tempos para cá, eu comecei a analisar dentro de mim, sabe assim, sabe? Porque eu creio que nada você pega lá de fora. Tudo você está de dentro de você. Então, eu creio assim que de dentro de mim comecei a extrair, sabe? E de uns tempos para cá eu começo a pensar em mim também, sabe? Começo a pensar em mim, de fato, aquilo que eu te falei. Entrei no Supera, comecei a, entende? Estou tentando curso, estou tentando montar uma loja, entende? Você está tentando montar uma loja. Você está pensando assim, sim, eu estou montando essa loja porque eu estou pensando em mim. Entende? Que porque eu bom estou ouvir pensando isso. em mim. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho que tudo eu extraio de dentro de mim. É um meio da gente crescer. Agora, tem uma coisa. Para você extrair as coisas de dentro de você, você precisa se conhecer você mesmo. Uhum. A pessoa que não se conhece, ela não consegue extrair.
Ela só vai conseguir extrair de tudo quanto é coisas boas de dentro quando ela começar a conhecer ela. Conhecer como que o corpo dela funciona, por que que ela está nesse mundo, o que é a mente dela, né? As nossas células, enfim, um todo. Entende? A partir daquele momento, você começa a se conhecer, porque vai longe para a gente conhecer inteiro a gente. Sabe? Aí a gente começa a pensar na vida e começa a pensar nele. Muitas pessoas acreditam, né? Eu imagino que não tantas hoje em dia, né? A gente ouve muito de autoconhecimento e muitas pessoas acreditam que autoconhecimento é besteira, mas não é. Não. Exatamente. A partir do momento que eu entendo que determinada situação fere meus valores ou me incomoda, eu preciso saber lidar com aquilo. Isso é autoconhecimento. Aí, né? Então, o auto-perdão também é importante, né? É muito importante. É muito importante. E quando você vai perdoar uma pessoa, você não perdoa a pessoa. Você se perdoa a si próprio. Porque a minha energia é a mesma dele. Quando você está te perdoando, é aquilo que eu te falei. A eletricidade, a energia. A energia está em mim, está em você. Quando eu perdoo a mesma energia que está em você, eu estou perdoando você também. E a mesma coisa ao contrário, né? As pessoas que são rancorosas, porque tem muita pessoa que é rancorosa, né? Olha, eu ressignifico, já te disse de novo, né? Hoje em dia eu não guardo coisa ruim no meu coração. Por quê? Porque você está fazendo algo ruim para você. É isso não é? Mesmo. É verdade. Então, quando você tem essa consciência de que você... como que eu vou dizer isso, né? A gente fazer o bem para o outro, a gente está fazendo para a gente. Então, é gostoso fazer o bem para o outro, né, Celso? Acho que é por isso que você tem também essa bondade, essa sabedoria dentro de você. E aonde que você encontrou isso? Você falou livros, você vai lá no Supera Batel, já faz 12 anos, mais de 12 anos, né, Celso, que a gente se conhece. Eu dei aula para você lá atrás, que coisa linda. Então, assim, esse pensamento, essa coisa que eu extraio dentro de mim, eu vou baseando de acordo com a vida, né? Muitas coisas, às vezes, eu estou fazendo aqui, eu estou lembrando, daí eu vou fazer alguma coisa, eu lembro, mas eu só consigo lembrar coisas boas. Lá do meu passado, quando eu era pequeno, quando eu era jovem, como que eu fiz aquilo, sabe? É lógico que aquilo ali é aquilo ali, isso aqui é isso aqui. Mas ela te reflete isso aqui, ela te dá um meio de você pensar. Entende? Isso aqui que eu passei quando era na infância, ela te dá um meio de você extrair mais coisas de você, sabe? Mais coisas boas, mais... um todo, sabe? Dentro de você. Sim, te fortaleceu, né? Fortalece. Claro, a gente olhar... Porque, claro, os pais... A gente tem os pais certos pra gente. E eles fizeram aquilo que eles aprenderam, que eles puderam dar pra gente. E aí você olhou para aquilo e quis fazer diferente, não é? Quis fazer diferente. Porque lógico. Teus filhos são maravilhosos também. Também. Então, assim, o que eu penso, assim, é que a gente tem que fazer as coisas boas. Porque essas coisas boas que você está fazendo para o outro, você não está fazendo para ele, você está fazendo para si próprio. Entende? Se você pudesse trazer algo prático para as pessoas fazerem, o que você traria algo prático? Primeira coisa, um ponto de vista, assim, é a pessoa parar, pensar, analisar, porque a minha vida foi uma, a sua vida é outra, a vida daquele é outra, a vida dessa pessoa é outra. Então, ela tem que parar, pensar, analisar o que ela está fazendo, em primeiro lugar. Por exemplo, eu tive 10 anos de depressão. 10 anos com depressão, tomando remédios e tudo, sabe? Então, o que eu fiz na minha vida? Foi um dia que eu parei, daí o médico falava assim, você tem que tirar nós vamos tirar o remédio de você aos pouquinhos. Aí um dia eu falei assim, mas quando que ele vai me tirar esse remédio, sabe?
Uhum. E que eu queria melhorar de qualquer jeito. Tinha aquela força, sabe? Entende? De melhorar. Um dia eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou jogar todo fora esse remédio aqui. Acabar com esse remédio. Era à noite, deveria ser umas 2, 3 horas. Eu fui lá, pus num saquinho, sabe? E joguei no lixo. Tá, aí fui dormir, sabe? Daí, por exemplo, se eu tenho um remédio dentro de casa, eu vou tomar. Mas como eu não tenho, eu não tomo. Entende? Ela dá mais força, sabe? De eu não tomar. Por mais que tenha as farmácias, que a gente sabe que pode comprar tudo, mas já fica mais difícil, sabe? Aí, a partir daquele dia, eu parei de tomar tudo aqueles remediados, sabe? Só que eu ia dormir, aquilo dava um mal-estar ruim, sabe? Aquele negócio ruim, sabe? Na cabeça e tal, sabe? E aquilo foi indo, foi indo. Com 2, 3, com 6 meses, eu comecei a notar depois de 6 meses que eu comecei a melhorar, sabe? Antes eu não notava, sabe? Eu achava que estava tudo a mesma coisa. Mas ela vai melhorando aos pouquinhos. Sabe? Aí eu encontrei também um livrinho da Seitinoe, sabe? Esse livrinho da Seitinoe. Aí eu telefonei para a Seitinoe, ela falou assim, não, tem aí na tua cidade, que é aí Araucária e tal, né? Com o seu Aldemir e tal. A Seitinoe é na própria casa dele e tal, sabe? E eu fui, sabe? Eu fui o primeiro dia, sabe? Daí era o seu Aldemir era um cidadão alto, fortão, sabe? De cor escura, sabe? Então ele me deu a mão assim, sabe? Quando ele me deu aquela mão assim, eu senti aquela energia boa da mão dele, sabe? Boa noite, seu Celso, como é que vai? E eles têm esse costume, né? Muito obrigado, sabe? E eu falava assim, mas, pô, o cara tá me agradecendo o quê? Né? Aí que depois que eu tive a palestra, que eu fui entender, porque o agradecimento, tudo, sabe? A partir daquele momento, eu encontrei o Luiz, que frequentava a Seitinoe. Ele falou assim, vai ter uma gratidão lá na academia de Curitiba. Academia de Curitiba. Eu falei, academia? Eu falei, pô, pensava na minha cabeça, academia é para física, né? Para física, fazer, né? Eu falei, não. Daí eu cheguei lá, né? Cheguei lá, tudo, né, preparado. Ele falou assim, leva um sapato, leva uma calça, isso, aquilo, né? Levam coberta e tal, que nós vamos dormir lá. Aí eu fui fazer essa gratidão. A gratidão é cuidar das pessoas lá, atender, mostrar o banheiro, limpar o banheiro, limpar isso, limpar aquilo, sabe? Ajudar. O servir? O servir ali. Aí a primeira vez, sabe? Daí eu gostei, sabe? Aí a segunda vez eu gostei, a terceira vez eu gostei. Eu não, durante 2 anos eu não faltei um seminário deles, sabe? Entende? Aí eu falei isso porque ali que comecei com o que eu já tinha acontecido na minha vida, sabe? Eu comecei a ver o meu, como se diz, aquela energia que eu tinha por dentro de mim, sabe? Eu comecei a me conhecer, entende? Quando eu começo a me conhecer, eu começo a expandir. Aí que eu comecei a ver, sabe? Que um dia eu estava em Vaiporã e entrei dentro do rio. Tinha uma cachoeira, mais ou menos uns 3, 4 metros, aquela cachoeira. Nesse sítio dessa pessoa que me deu, que me mostrou o serviço no shopping center, sabe? Essa pessoa. E eu mergulhei para baixo e com o peso da água, eu não podia sair, sabe? Eu não podia sair com o peso da água, a água me empurrava. Esse colega meu, ele deu um mergulhão assim e me deu um empurrão, sabe? Um empurrão. E daí eu saí debaixo da água, sabe? Saí debaixo da água e tal, sabe? Então, são fatos assim que aconteceu na minha vida que eu comecei a imaginar essa força, isso aí, sabe? Isso que me trouxe para mim, essa força para me poder extrair, para mim poder fazer as coisas. Então, são esses fatos da placa que caiu, do rio ali, sabe? De coisas que aconteceu também em Rondônia, sabe? Muitas coisas assim que aconteceu, sabe? Então, tudo isso foi me ajuntando.
sabe? E eu comecei a pensar nesse caminho que eu fui, livros, Supera, Seit Noé, Aham. tudo isso, sabe? Isso que me trouxe, entende? Porque, assim, às vezes você precisa passar por um processo para você entender, sabe? Hum. Entende? Então, todo aqueles processos que eu fui passando, eu fui me entendendo, sabe? Então, eu fui achando o caminho, né? Para todos esses lados, né? Você, muitas vezes, a dificuldade no momento que você está dentro, você não entende. Mas lá na frente você vai entender. É. Né? Por isso, assim, que eu sempre falo assim, todo ser humano, todas as pessoas, né? Teria, assim, um tempo para parar, pensar o que ela é, Olha só. entende? Se Fala um ela não, pouquinho. não pensar o que ela é, entende? Ela não consegue sair. Ela tem que pensar nela, sabe? Ela tem que pensar o que eu faço, por que que eu faço isso, por que que eu faço tanto errado quanto certo. Ela tem que pensar um todo da vida dela. Aí ela começa a sair, sabe? Porque não adianta nada, sabe? Eu fazer oração aqui, ó, fazer oração aqui, fazer oração e não pensar em você. Não adianta. Sabe? Eu sei que oração é a coisa melhor que tem. Entende? É a coisa melhor que tem, é oração, fazer oração. Mas você tem que pensar dentro de você. Você tem que parar, analisar, pensar quem é você, entende? E pensar nessa energia toda do universo, entende? Vai pensando assim, um exemplo meu, assim, né? Pensar, por que que eu não morri ali? Por que que eu caí ali, não caí nos pregos? Por que isso? Ajuntando isso, você começa a crescer. E aí você me disse que não acredita em milagres. Porque eu acho assim que o milagre não é o milagre. O milagre quem faz sou eu. É Mas o teu você. amigo pulou e te tirou dali. Sim, Hum. mas tudo isso é uma energia que é criada pelo universo, vamos dizer, por Deus, que é criado aquilo ali, sabe? Então você crê em Deus. Não, como não? Tá. Não tem como não acreditar em Deus, pelo amor de Deus. Se eu fosse seitinuê, se eu fosse católico, se eu fosse o que fosse, se eu fosse do Sarra, eu sempre vou acreditar em Deus. Não tem, isso não tem. Não tem como viver sem, né, Não Celso? tem. Porque você vê. Só que, assim, eu acredito em Deus, mas eu não acredito em Deus com perna, cabeça. Isso não, sabe? Ah. Eu acredito nesse Deus, nessa energia, nessa felicidade, no amor, nesse progresso do universo, sabe? Entende? Que vai crescendo. Isso eu acredito, né? Que é o nosso Deus, que é a nossa energia, a bondade, o amor, a felicidade, né? Uhum. É isso aí eu acredito. Coisa linda. Estou aqui, fico te ouvindo, poderia ficar te ouvindo tanto tempo. É o que eu digo. Olha a sabedoria de vida. E muitas coisas que você sente e você vê não estão nos livros, Celso. Está dentro de você mesmo. Eu fico olhando assim. Vou te perguntar. Você não teve uma educação formal, né? Não, praticamente não. Pois é. A minha E educação foi no dia a dia de no mato, na cidade, no viajar, no trabalhar, sabe? Essa foi exatamente. fui É, me educando ali. é isso que eu digo. Né? Você não teve uma educação formal de escola, É. mas você traz. Sempre eu vejo, a gente está falando sobre algum assunto, você traz uma palavra e você se aprofunda nesse tema que a gente está falando de uma forma tão bonita, de uma forma tão nobre, de uma forma tão humilde, que eu fico admirada. É verdade. E eu sou muito feliz de te conhecer. Tenho muito prazer e muita honra de te conhecer. De verdade. E Obrigada. é isso aí né, às vezes eu até converso assim com a Ivódia, né? Falei, Ivódia, eu queria ajudar isso, aquilo, sabe? Ajudar a humanidade, ajudar alguma coisa, sabe? Mas daí o pai falou assim, mas eu não consigo, entende? O que eu consigo fazer é o que eu estou fazendo, cara, no momento, como eu estou trabalhando, entende? Como eu estou estudando no Supera, como, entende? Assim, isso, entende? É isso que eu posso, entende?
Se eu pudesse ajudar de uma outra forma, eu ajudaria, né? Mas eu não posso, sabe? Então, daí, tempos atrás, eu me culpava muito por isso, sabe? Eu me culpava. Daí, dos tempos para cá, eu comecei a entender que não, sabe? Entende? Mas isso de que... Você viu o que você falou? Eu gostaria de ajudar a humanidade, eu gostaria de ajudar mais. Mas se a gente tiver essa consciência de ajudar aonde eu estou, no ambiente que eu estou, a gente pode começar onde? Dentro de casa. Dentro de casa. Que a gente acaba esquecendo de ajudar dentro de casa. A gente ajuda todo mundo. Tá, mas e daí? A gente dá bom dia dentro de casa, né? Não dá. A gente cuida, se cuida e cuida dos que estão, acolhe, né? Porque muitas vezes é só o tempo, né, Celso? Eu vejo, assim, muitas vezes até estive me culpando por conta disso. Falo assim, nossa, mas eu precisava dar mais tempo para essa pessoa, para essa pessoa. Aí eu paro e falo assim, tá, o que que eu posso fazer? O que que eu posso fazer hoje? Então, todos os dias a gente, antes de dormir, pensar o que que eu fiz de bom, né? O que que eu preciso continuar fazendo e o que eu posso melhorar. Isso que aconteceu não foi muito bom. Tudo bem, mas então amanhã eu posso melhorar ou quanto tempo eu posso melhorar. Então, a gente fazendo essa análise interna, a gente também fica de bem com a gente e sai desse peso, né? De se cobrar o tempo inteiro. Ah, não fiz isso. Tá, mas o que que eu fiz? Não é? É verdade. É isso mesmo. O que que eu fiz? Porque também não dá para a gente ficar se autoflagelando o tempo inteiro. Não. Então, não. o que que... Então, eu acho que a mensagem que fica é o que que eu posso fazer para ajudar o meu entorno? Por mais... A formiguinha. Como que são as formiguinhas? Elas trabalham em conjunto. Conjuntos. Uma formiguinha só, ela não consegue fazer o ninho, né, o trabalho. Então, a gente fala muito das formigas, né? As formigas, elas trabalham juntas. As próprias abelhas, elas trabalham juntas. Então, se a gente fizer um pouquinho, cada um fizer o seu pouquinho, fica um pocão. Fica bastante. Não é? É isso mesmo. Celso, querido, estamos chegando ao fim do nosso episódio. E a gente tem uma tradição aqui do nosso episódio, que é: eu sempre peço um conselho. Então, se você pudesse pensar num único conselho para trazer para os nossos ouvintes, que conselho você traria? Eu traria, assim, que todo ser humano, todas as pessoas, elas têm que pensar um pouco nela. Mas esse pouco, ela tem que tanto ver a parte negativa como a positiva dela. Por exemplo, se ela querer só ver a parte positiva dela, ela não vai conseguir. Se ela só ver a parte negativa, também não vai conseguir. Ela tem que ver as duas partes. Porque nesse mundo não existe nada que se cria com duas matérias. Precisa de duas matérias para criar. Só se cria com uma matéria a energia. Entende? Então, todas as pessoas, eu falo assim, né? Para elas ver a parte negativa delas e a parte positiva. A parte boa e a parte ruim. Entende? Ver, analisar e tocar a vida. Porque nesse mundo aqui nós estamos para trabalhar e desenvolver. Porque o mundo é um desenvolvimento. Entende? Esse mundo nosso é um desenvolvimento. Você pode ver que quando o ser humano começou lá na Era da Pedra, ele foi desenvolvendo. Hoje nós temos toda essa tecnologia. Daqui a uns anos nós temos outras tecnologias, outro desenvolvimento, e assim vai. É infinito o nosso desenvolvimento. Por isso que eu falo, nós viemos aqui para trabalhar e desenvolver. Adorei. Isso. Adorei. Então, toda pessoa analisa, pensa em si. Pensa nela, né? Entende? Claro, porque se ela pensar nela e ela ver os pontos... Ninguém é 100% positivo ou 100% negativo. Não é? Até o que a gente acha que é pior, ele tem uma essência. Verdade. Ele só precisa conhecer ou alguém que ajude a aflorar essa essência boa, não é? É verdade. Adorei. Ai, Celcinho, muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada por esse momento. E você, se você gostou, se fez sentido para você, compartilhe, curta e vamos crescer esse canal. Porque aqui nós temos pessoas reais com histórias reais. Muito obrigada.